Recentemente eu reassisti o documentário O Dilema das Redes, que foi um documentário que ficou muito famoso por causa das afirmações e acusações que fez sobre como as grandes empresas de tecnologia, como a Meta, por exemplo, com o Facebook, o Instagram, o Google, com o próprio YouTube e diversas outras redes trabalham para que as pessoas fiquem cada vez mais presas nessas redes sociais. O documentário basicamente nos mostra que eles utilizam de muitas estratégias dentro da psicologia para fazer com que os seus usuários fiquem o maior tempo possível conectado. E quando paramos para analisar esses fenômenos, nós temos muitos benefícios, é claro, que as redes sociais nos trouxeram. Por exemplo, pessoas, familiares, amigos que muitas vezes viviam distantes por causa da própria geografia, acabam que tiveram essas barreiras quebradas por causa das redes sociais. Então pessoas que moram longe uma das outras podem ter contato. E é claro que as redes sociais também podem ser muito úteis, como por exemplo no nosso conhecimento de culturas diferentes, de linguagem, da arte, os próprios relacionamentos pessoais que nós podemos ter hoje, antes não seria possível sem as redes sociais. Então com certeza nós poderíamos mencionar muitos benefícios que as redes sociais trouxeram, mas nesse vídeo eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre como nós somos afetados por essa indústria e como nós devemos lidar com tudo isso. Uma coisa é verdade com respeito ao desenvolvimento da tecnologia e agora nesse aspecto que nós estamos trabalhando sobre as redes sociais. De alguma forma, elas moldam a nossa cultura. Então, os nossos hábitos, as práticas, a arte, a música, a própria alimentação, ela é moldada. Então, hoje nós conseguimos fazer compras online sem sair de casa. Você consegue comprar uma roupa, você consegue comprar um eletrodoméstico, você consegue comprar alimento através de aplicativos, através de redes sociais. A maior parte do dinheiro hoje que anda em circulação, ele é dinheiro em bancos que são virtuais. Então a nossa cultura ela foi moldada pela internet, pelo desenvolvimento da tecnologia e hoje também é moldada inclusive pelas redes sociais. E por que esse vídeo tem por título A Guerra dos Ídolos? Porque eu quero que você pense nas redes sociais como vários ídolos diferentes que nós de fato podemos adorar. E que todos esses ídolos diferentes uns dos outros e que proporcionam uma relação diferente com o ídolo e o usuário, que eles agora estão brigando pela nossa atenção. No documentário O Dilema das Redes, pessoas que trabalharam nessas empresas como Apple, Google, Twitter, Microsoft, elas afirmaram que saíram dessas empresas por questões éticas, porque elas perceberam que não havia uma preocupação com respeito a como essas redes sociais estavam influenciando as pessoas a ponto de deixá-las de fato tanto tempo presas que elas não estavam vivendo a sua vida cotidiana normal. E se você parar para pensar na média em que um usuário passa em uma rede social e fizer a soma disso durante um mês, durante um ano ou durante uma década, você vai perceber que boa parte da nossa vida nós estamos gastando, ou melhor, nós estamos perdendo dentro das redes sociais. E é claro, eu não estou dizendo aqui que você deva excluir as suas redes sociais, se for preciso, é claro, faça. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para que você entenda que o que eles estão vendendo ou o que eles estão querendo é a nossa atenção. A nossa atenção é o produto que eles precisam. E nós estamos agora nessa geração que viveu a transição ou viveu esse início das redes sociais e nós não estamos prontos para lidar com tudo isso. Então as redes sociais elas proporcionam para nós muitos estímulos, recompensas. E é claro que esse não é o foco do vídeo, mas você pode fazer uma pesquisa rápida no YouTube a respeito de como as redes sociais influenciam inclusive naquilo que nós chamamos de neuroplasticidade. Você percebe que muitas pessoas hoje vivem com insônia, com depressão, com falta de concentração. Pesquisas apontam que 8 em cada 10 motoristas afirmam que utilizam o celular, embora saibam que isso é perigoso no trânsito. Sem falar que o uso excessivo das redes sociais está ligado diretamente ao aumento de ansiedade, depressão, déficit de atenção e alterações físicas
na estrutura cerebral. Porque a rede social, ela oferece para nós aquilo que nós queremos. As empresas trabalham, seus algoritmos trabalham para que aquilo que seja apresentado a você seja realmente de fato aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Faça esse teste depois, pegue o seu celular, entre nas configurações, veja ali as redes sociais que você mais utiliza e quanto tempo que você utiliza essas redes sociais. E eu tenho certeza que qualquer um de nós não usa redes sociais por menos de 1 hora por dia. Se você me disser que usa rede social por menos de 1 hora por dia, você não é desse planeta. A gente está num canal de teologia. E o mais importante é a gente entender o seguinte, que existem vários pecados que estão ligados às redes sociais. Não necessariamente são pecados que só acontecem por causa delas. Eu estou falando aqui, eu quero falar sobre pecados que a Bíblia já afirmava que existia, porém a gente percebe que com as redes sociais nós estamos muito mais vulneráveis a esses tipos de pecado. Então, por exemplo, o falso testemunho, a insatisfação com aquilo que nós temos, a inveja dos ímpios, o orgulho, a difamação, a calúnia, o adultério, a pornografia, a murmuração. E o principal deles talvez seja a idolatria que toma o nosso coração. Nós vamos lançar na próxima semana um podcast do Firme Fundamento e nós iremos tratar justamente sobre esse tema, sobre como as redes sociais elas influenciam as nossas afeições, o nosso amor, o nosso coração, de maneira que nós abandonamos a Deus para nos dedicar a esse ídolo, para nos dedicar às redes sociais. Eu quero te chamar a atenção para isso. Nós precisamos reordenar o nosso coração para que Deus esteja no centro dele. Nós devemos reordenar as nossas afeições para que de fato a nossa fé faça sentido. O nosso amor precisa ser reordenado para que Deus de fato seja o centro. Veja, talvez isso já aconteceu com você. Quantas vezes você já deixou de orar? Você já deixou de ler a Bíblia? Você já deixou de ir em algum evento da igreja, em participar da comunhão com o povo de Deus por causa de redes sociais, por causa de jogos, por causa de hobbies que talvez você tenha. E é claro que quando a gente fala sobre a idolatria, nós não estamos falando apenas sobre você se prostrar literalmente diante de um ídolo. Nós estamos falando de idolatrias que nós criamos dentro do nosso próprio coração e que nós precisamos cuidar para que não nos tornemos reféns a esses ídolos. Faça um teste. Você conseguiria deixar 1 semana as redes sociais? Você conseguiria colocar ali um temporizador no seu celular para não utilizar o Instagram mais do que 10 minutos? Você deixaria o seu celular no seu quarto enquanto tivesse à mesa com a sua família, enquanto toma uma refeição? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Todas essas perguntas nos farão entender se de fato as redes sociais se tornaram um ídolo para nós. E é claro, como eu disse no início do vídeo, esses ídolos eles estão brigando, lutando, guerreando pela nossa atenção. Eles trabalham para isso. É isso que eles querem. E infelizmente, muitas vezes eles têm conseguido e têm conquistado o nosso coração. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos disse para não fazer, em ter 2 senhores. Portanto, nós precisamos amar ao Senhor em primeiro lugar. Precisamos que Deus seja prioridade em nossa vida. Eu gosto muito da frase de Agostinho quando ele diz: "Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti." Muitas vezes nós queremos buscar e encontrar descanso nas redes sociais. Queremos, através das redes sociais, ter algum tipo de prazer, algum tipo de confiança. Queremos que as pessoas nos vejam. É claro, preste bastante atenção aqui. Eu estou fazendo um vídeo para o YouTube e não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós tornamos isso o centro da nossa vida. Ou de quando nós nos esquecemos que há uma vida verdadeira, real, para além das redes sociais. Então não estou falando para você que você não pode compartilhar uma foto, um vídeo, que as pessoas não possam curtir os seus entretenimentos, mas isso não é o que deve dominar o seu coração. Se isso domina o seu coração, você com certeza está prostrado diante desse ídolo. Você precisa quebrar esse altar do seu coração e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida.